It's another gift. Why don't you careful open it up? Okay. I want you to read it. I'm going to be adopted? A adoção é um ato de amor. O processo dá a chance de uma criança ou jovem ter a possibilidade de se integrar a uma dinâmica familiar e traçar uma nova história de vida. Mas também tem seu lado polêmico e é bastante complicado no Brasil. Acompanhe tudo sobre o tema na Live Mundial. O processo de adoção é gratuito e funciona da seguinte maneira: o interessado à adoção deve iniciar o processo na vara de infância e juventude mais próxima de sua residência. A idade mínima para se habilitar à adoção é de 18 anos, independentemente do estado civil, desde que seja respeitada a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança a ser acolhida. Nas regiões em que o novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento tenha sido implementado, é possível realizar um pré-cadastro com a qualificação completa, dados familiares e perfil da criança ou do adolescente desejado. Os documentos apresentados são avaliados e o candidato também é avaliado por uma equipe. Essa é uma das fases mais importantes e esperadas. O corpo jurídico irá conhecer as motivações e expectativas dos candidatos à adoção, além de analisar a realidade sociofamiliar, avaliar se o candidato à adoção pode vir a receber criança ou adolescente na condição de filho, identificar qual lugar ela ocupará na dinâmica familiar, bem como orientar os postulantes sobre o processo adotivo. Depois de todo esse estudo, o Ministério Público irá dar um parecer sobre a adoção, deferindo ou não o pedido. Só nesse momento a família entra na fila de adoção. Quando se encontra uma criança ou adolescente cujo perfil corresponda ao definido pelo adotante, este será contatado pelo Poder Judiciário, que apresentará o histórico de vida do jovem à família adotante. E se houver interesse, será permitida a aproximação. Esse é um detalhe muito importante. A família precisa estar a par do passado dessa criança para que a adoção seja feita sem dúvidas pela parte do adotante, pois infelizmente muitos desses jovens têm um passado bastante conturbado. É que vocês tenham conhecimento de qual que é a realidade da casa de acolhimento e da realidade das crianças que estão na casa de acolhimento, por que elas estão e qual que é o trabalho que a gente está fazendo. Você não vai vir aqui para escolher uma criança. O processo de adoção é lento justamente para que não tenha a possibilidade de arrependimentos, tendo em vista que se trata de uma vida. Ela está vivendo num ambiente que é um ambiente com outras crianças e que ela entende que é família, mas isso não é um modelo de família que nós queremos para as crianças, né? É o modelo de família. Uma das grandes barreiras para a adoção é a idade da criança a ser adotada, principalmente devido ao histórico dessa criança, sendo que alguns já viveram muita coisa ruim ou mesmo fizeram coisas ruins devido ao meio em que viviam. Entre as crianças que vivem em um abrigo, você provavelmente encontraria um menino de 14 anos, pardo e que tem um irmão. Este é o perfil mais comum das crianças disponíveis para adoção. Porém, o perfil mais buscado por futuros pais equivale ao de uma menina de 2 anos, branca e filha única. Eu não tenho muita esperança de, tipo assim, que vão
minha vida vai mudar assim tão cedo, entendeu? Explica mais. Por causa da minha idade. Eu tenho 13, então, tipo, eu não tenho a esperança de ser adotada. Os números são desanimadores para os adotáveis, sendo que mais de 75% das crianças disponíveis em abrigos têm 5 anos ou mais. Hoje eu vou te contar a história da família da Maria e do Fábio, que apesar de já terem 2 filhos biológicos, optaram pela adoção. No Natal, o Vitor pediu uma motoca. Aí eu fui atrás da motoca amarela para ele, que era o que ele queria. Ele tinha 6 anos, 5 para 6. Aí eu comprei uma motoca de R$ 1.200. Aí aquilo não me fez bem. Quando a família foi na Casa Lar, receberam um choque de realidade muito grande. A Jantinha, ela veio correndo para cima de mim. Ela disse: "Ô tia, eu posso te contar a minha história, por que eu tô aqui?" Eu disse: "Pode, né?" Aí ela começou a falar que a mãe dela tinha se matado, que o pai dela tinha morrido 2 anos depois, porque começou a beber, né? Essas coisas que acontecem. E ela estava ali, daí eu perguntei se ela tinha vontade de ser adotada. Ela disse que tem muito, que era tudo que ela queria na vida dela, era ser adotada e ter a oportunidade de ter uma nova família. Aí eu perguntei: "Tu quer passar o final de semana na minha casa?" Ela disse: "Querer, eu quero, tia, mas eu tenho mais 3 irmãs. Elas podem ir?" Eu quase morri. 4 irmãs com um histórico trágico e que poderiam ser problemáticas, mas que tinham o sonho de serem adotadas por uma mesma família. Eu conversei com a Maria e chegamos à conclusão, senhora Maria, onde come uma mais, uma menos, eu acho que não vai fazer diferença desde que a gente não separe as crianças, né? Ana Cláudia, Juliana, Anne e Heloísa. E a partir de 18 anos elas são obrigadas a sair da Casa Lar, tendo ou não para onde ir. E as meninas, assim, da idade da Heloísa, muitas viraram garota de programa. O percentual delas que se salvavam era irrisório, assim, muito pouco. Porque, na verdade, o que acontecia? Ela não tinha estrutura, não tinha discernimento, não tinha alguém que orientasse elas o que era o bom e o que era o ruim. E tu sabe que quando sai de um ambiente assim, que tu é jogado sem orientador, sem orientação, o mal ele prevalece sobre o bem, né? Então era isso que a gente não queria. Crianças que poderiam ter ido para o lado errado da vida e tiveram a sorte de serem adotadas por uma família estável e amável. Mas essa realidade nem sempre é a padrão. Muitos são os casos de crianças que se revoltam e acabam indo por um caminho torto. Existem também os casos em que os adotantes se deparam com um comportamento ruim do adotado e devolvem a criança no estágio da guarda provisória. A preservação das relações íntimas e familiares é matéria protegida na Constituição Federal de 1988. Dentro do enorme leque de assuntos que engloba o tema família, encontra-se a adoção. E nesse tópico temos a devolução de crianças adotadas. Pela Constituição, o ato é irrevogável. Como forma de prevenção e de responsabilização, a Justiça tem aplicado formas de punição. Dentre elas, a exclusão do cadastro, a indenização por danos morais, entre outros. Quando acontece uma adoção, a criança é tirada de um convívio e entregue a pais que têm seus próprios costumes e formas de fazer as coisas. Isso faz com que os pais esperem que o seu filho se adapte à forma de proceder que para eles é normal. Mas muitas vezes, para a criança, isso é bem mais complexo e pode gerar um comportamento arbitrário da criança. No seu ponto de vista, é correto devolver uma criança como se fosse uma mercadoria?